Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Chegou a hora de comentar sobre mais um episódio de Shokugeki no Soma Go no Sara, ou Food Wars 50 Plate. Inclusive, nesse vídeo aqui, nesse episódio de hoje, eu não vou nem colocar a intro aqui do canal, para até facilitar mais minha vida, mas enfim, eu queria comentar 3 coisinhas aqui iniciais sobre o episódio. A primeira é que foi um episódio muito bom, a segunda é que ele foi um episódio que passou bem rápido, e a terceira é que ele foi um episódio que mexeu muito comigo. Inclusive eu ainda tô um pouquinho triste, um pouquinho cabisbaixo por conta do que aconteceu com o Tsukasa Ishi no final do episódio. E como vocês bem sabem, eu falei aqui em alguns episódios anteriores, em alguns reviews anteriores, de que o Tsukasa Ishi é o meu personagem favorito, então eu tô meio sentido. Mas o episódio já começa com a degustação do prato do Soma. Eu geralmente pincelo rapidamente sobre a degustação dos pratos, não sou de falar muito, mas eu acho importante falar do prato do Soma, que foi um prato muito bem feito. Inclusive eu gostei dele explicando de como o prato ficou com aquele detalhe de madeira, que foi com a motosserra que ele havia citado no episódio anterior, com aquele palitinho de sorvete, ele quebrou e conseguiu fazer textura muito boa. E os juízes, ao provarem o prato do Soma, ficaram na dúvida de qual prato foi melhor, o dele ou da Sarge. Porém, o Soma diz para eles provarem as bombas, e assim que eles provam, acaba essa dúvida e eles veem que o prato do Soma foi melhor sim. Inclusive, a Sarge fica se questionando de como um prato com ingredientes tão simples pode ter ultrapassado dela, e como de praxe o Soma falou para ela provar, e ela viu que de fato o prato do Soma é incrível, está em outro nível. No meio disso nós vemos, ele finalmente aparece, o pai do Soma, o Joichiro, e o antigo diretor da Totsuki, me fugiu o nome, o Sanzaemon. Inclusive, eles já haviam aparecido antes no mangá, mas no anime isso apareceram aqui. E o Sanzaemon acaba se questionando se o Soma conseguiria vencer os Noirs, e o Joichiro acaba falando que não, né, porque ele veio de um restaurante popular. Mas é isso que ele diria se o Soma fosse uma pessoa normal. Só que o Soma nunca foi uma pessoa normal. Desde criança ele havia fazendo vários pratos, e como ele trabalha, faz parte do restaurante de pratos do dia a dia, eles têm que estar sempre se inovando para as pessoas que vão lá todo dia não enjoarem. Então por isso que o Soma acaba sendo uma pessoa tão incrível. E também tem todo aquele lance da tentativa e erro que Shokugeki no Soma cita algumas vezes, vai citar mais no final. Enfim, tem isso, o Soma acaba vencendo. Porém, chega a vez deles duelarem, o Saibassari e o Tsukasa Ishi. Porém, antes, o Tsukasa Ishi vai até os outros Noirs e diz que precisa da ajuda deles, e eles dizem que não, eles não vão ajudar ele, porque eles não respeitam ele assim como a Sarge respeita, e só acham que ele é útil para eles. Só que acaba que ele enfrenta todos eles e derrota todos e acaba pegando a faca deles. Inclusive é nesse episódio que é explicada a habilidade do Saibassari. A Sarge explica que são as facas cruzadas, que assim como a Sakusubaru, ele meio que copia as coisas, mas é melhor no caso dele. Ele, quando ela explica, ela diz que quando ele vence alguém, ele fica com a faca da pessoa para si, só através do tato, ele aprende instantaneamente a habilidade da pessoa, ele consegue reproduzir. Então quando ele vai enfrentar o Tsukasa Ishi, ele está com a habilidade dele e de todos os outros Noirs. Inclusive quando ele vai enfrentar o Tsukasa Ishi, ele diz que se ele vencer, para ele ficar com o ralador do Tsukasa. Enfim, eles acabam apresentando o prato deles. No meio disso, o Kugateru Nori e o Ishiki Senpai acabam aparecendo depois de bastante tempo, para poder ver eles, ver o Tsukasa. E eles dizem, não, o Tsukasa não vai perder e tudo mais, e eles acabam servindo o prato deles. O prato do Tsukasa é muito bonito, é um galeto, e o Saibassari também apresenta um galeto, porém de uma forma diferente. Eles acabam provando o do Saibassari primeiro, e os juízes, às vezes no caso, tem uma reação muito interessante, porém depois elas provam o prato do Tsukasa Ishi. E antes disso, os personagens, o Soma e os amigos dele, estavam observando que o Tsukasa ele evoluiu. Mais uma vez eles dizem isso, eles haviam falado acho que no episódio anterior, se não me engano. E a reação das juízas ao provarem o prato do Tsukasa é muito melhor do que a que elas tiveram ao provar o prato do Saibassari. Então o pessoal fica meio esperançoso, inclusive toca a música de fundo do Tsukasa Ishi, que eu acho assim incrível, angelical, absurda. Porém, mesmo elas tendo gostado tanto, elas até dizem que o prato do
do Tsukasa-ishi extraiu 120% dos ingredientes, ou seja, mais que 100%. Pô, foi um prato absurdo, porém o prato que chega ao nível da perfeição foi do Saiba Asahi. Então, por conta disso, ele acaba ganhando. E elas até dizem que, será que alguém consegue derrotar ele? E tem a cena dele pegando o ralador do Tsukasa, indo embora, e o Soma vendo. E nessa hora eu fiquei bem triste, e o Soma fica indignado. E chega uma cena que me deixou mais triste ainda, do Soma tentando consolar o Tsukasa-ishi, dando pra ele um chá, e ele vendo o reflexo dele, e ele pede, por favor, para o Soma não perder para o Saiba Asahi. E é assim que acaba o episódio. Foi um episódio maravilhoso, um episódio muito bom, talvez um dos melhores, é porque todos os episódios dessa temporada são muito bons. Então a grande maioria, na maioria dos vídeos eu vou acabar falando, não, esse foi um dos melhores, porque os episódios vão superando um atrás do outro. E o próximo episódio vai ser um duelo do Takumi contra um dos Noirs, o Don Calma. Inclusive falam isso no final desse episódio. Vai ser um episódio muito interessante. Vão acontecer algumas coisas, não vou comentar muito não, pra não dar spoiler. Mas vai ser um episódio bom, só que não tanto quanto esse. Enfim, estou ansioso para a disputa entre Soma e Asahi. Acho que daqui uns 3 ou 4 episódios pode acontecer. Não sei, enfim. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal. E, essa segunda, acabou saindo um vídeo de eu comentando quem é melhor no chefe, o Soma ou o Tsukasa. Recomendo que vocês assistam. Na realidade, meio que eu só li o comentário de um inscrito. Enfim, até o próximo vídeo. Eu fui.